Vamos com mais entrevista. Vamos falar agora sobre os impactos da pandemia no varejo. A pandemia do coronavírus causou a maior retração no setor desde 2016, com queda de vendas menor do que a esperada pela entidade. O Brasil perdeu 75,2 mil lojas em 2020, segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Antônio Everton. Ele é economista da CNC, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Olá, Antônio, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, uma boa tarde, Fábio, uma boa tarde, Priscila. Estamos à disposição. Boa tarde, muito obrigada. Bom, eu queria que o senhor fizesse para a gente um balanço, então, do varejo em 2020 e a expectativa agora para 2021, né? Bom, Priscila, vamos lá. Foi um desafio, né, para o comércio, para o comerciante, para o Brasil, de uma maneira em geral, para os setores produtivos, atravessar, né, o ano caracterizado por uma crise inesperada, sem igual no Brasil e no mundo todo, que foi a decorrente da pandemia e seus efeitos, notadamente com relação ao isolamento social, né, e também como as medidas de lockdown, de restrição ao funcionamento de estabelecimentos comerciais, produtivos e de serviços de uma maneira em geral. Visto isso, tá, a gente verificou que durante o período da pandemia, março e abril, notadamente, no seu início, o varejo ampliado, de acordo com os nossos estudos, chegou a ter uma perda até de 30%. Né? Ele fecha o ano, pelo critério do varejo ampliado, ele fecha o ano com uma perda muito menor, de menos 1,5%. Por quê? Porque a gente verifica que houve uma queda drástica, né, fazendo até um movimento de uma raiz, né, na equação matemática, uma queda drástica no início da crise, né, no início da pandemia, e aí leia-se principalmente os 2 primeiros meses, março e abril. Depois a gente observa uma forte recuperação, uma inédita recuperação econômica e, a partir daí, uma relativa instabilidade, né? E, a partir de outubro, mais ou menos, o comércio varejista, em termos de faturamento, já havia recuperado, tá, o seu nível pré-crise. Posteriormente, a gente observa uma forte dependência, né, das vendas do comércio varejista para com o auxílio emergencial, ainda um forte mês de novembro, mas uma queda muito acentuada e inédita e inesperada no mês de dezembro, uma variação até de menos 6%. E com relação às perspectivas do varejo para este ano, para 2021, a gente fica uma expectativa com relação aos efeitos, aos impactos, né, dos benefícios emergenciais, do programa de transferência, dependendo da confiança do consumidor, dependendo muito também do processo de vacinação da população brasileira. Quero lembrar também, Priscila e Fábio, e assistentes do canal Alesp, que a atividade do comércio como um todo, né, principalmente do varejo, ela é essencialmente presencial. Então, a gente teve um crescimento no mercado por conta das vendas no comércio eletrônico, porém, contudo, a atividade comercial ela é eminentemente presencial, depende sobremaneira da ida das pessoas às lojas, aos shoppings, para satisfazerem as suas necessidades de consumo. Antônio, eu tenho 2 curiosidades. É possível a gente estimar um valor de perdas realmente do comércio em 2020? Quanto de dinheiro a gente perdeu por causa da pandemia? E a outra pergunta seria o seguinte, dos setores, todos os setores foram afetados, maior ou menor grau, mas qual foi o setor que mais realmente sofreu no ano passado?
Bom, vamos lá, Fábio. O nosso estudo com relação à perda, né, aponta uma perda inicial muito forte no período de março e abril, quando houve uma contração, né, jamais vista no comportamento do comércio como um todo e da economia também, na ordem de uns 300 bilhões naquele período. Contudo, com a reativação, né, do consumo, confiança dos consumidores e a retomada gradual da atividade, ou seja, da recuperação passada aquele período inicial, né, o comércio ele fecha o ano com menos 1,5% aproximadamente. E aí, assim, a gente pode estimar que essa perda gira em torno aí de uns 25 a 35 bilhões, né, ano, mais ou menos, dado que, né, aí a gente compara desempenho de um ano em relação ao outro. Porém, né, vocês começaram muito bem citando no início dessa reportagem, no início do nosso bate-papo aqui, o fechamento de menos 75 mil lojas aproximadamente, estabelecimentos comerciais com vínculo empregatício. E isso realmente é um estrago muito grande, né, dado que o comércio como um todo via se recuperando, a geração de novas oportunidades, de novos estabelecimentos comerciais vinham crescendo, ainda que assim, a taxas diminutas e a passos pequenos, vamos botar aí na ordem de uns 25 mil estabelecimentos novos comerciais, porque a economia também veio crescendo de maneira gradual e lenta, em torno de 1% a partir de 2017, mas o fechamento de lojas é o maior de todos desde 2016, quando o Brasil, a economia brasileira ainda estava a reboque, à esteira, né, da forte recessão de 2015, 2016, que só para, antes de entrar nos segmentos mais afetados, só a título de curiosidade, se a gente pegar a série histórica da evolução da economia, né, nos últimos 100 anos, né, o que aconteceu em 2015 e 2016 é um único momento em que se tem duas contrações sucessivas, ou seja, a cada recessão observada nessa série histórica, a gente verifica um crescimento no ano seguinte, ainda que posteriormente, no outro ano, possa-se ter ainda uma taxa negativa, mas duas taxas negativas consecutivas somente acontece na série histórica em 2015 e 2016. O efeito disso foi mais uma década perdida nos anos 2010. Com relação aos segmentos comerciais mais afetados, esses segmentos comerciais mais afetados têm muito a ver com um novo formato ou com um novo modelo de consumo que se estabeleceu pós-pandemia, que é o de compra online e que é o do consumidor não se dirigir tanto às lojas presencialmente, né? Então, a gente vai ter aí vestuário, um segmento muito afetado, papelaria, jornais e revistas, outro segmento sobremaneira afetado, né? A gente anda nas ruas e vê o fechamento dessas lojas a olho nu, vê os jornaleiros né, também no nosso bairro fechado, e tem também a questão, né, da compra online por conta de um novo comportamento dos consumidores. Outro segmento afetado é automóveis, motos e peças, e na esteira disso, combustíveis e lubrificantes. Por quê? Por conta do trabalho remoto. Muita gente já está trabalhando de forma definitiva ou de maneira provisória, nas suas residências ou em qualquer lugar, basta levar o computador e conectar, se tiver uma boa conexão, e realizar o seu serviço. Consequentemente, não precisa mais se deslocar com tanta frequência ou de forma definitiva para o seu ambiente de trabalho ou para a empresa. E aí a gente tem na esteira disso, né, menos gasto, menos consumo de roupa, menos consumo de combustíveis. O senhor falou da questão do comércio eletrônico, né? Algo que durante essa pandemia aumentou assim drasticamente, né?
a nova forma do brasileiro comprar, consumir, de que maneira impacta todo o setor do varejo? É negativo isso ou não? Ajudou a manter o varejo vivo, pelo menos? Priscila, eu fico com a sua segunda parte, né, da sua colocação ou da sua pergunta. Ajuda a manter o varejo vivo, sim, com certeza. É uma tendência inexorável, tá? Assim, cada vez mais haver compras via internet ou o e-commerce. Vou desfiar uns números aqui só para a gente ter ideia do que aconteceu e do que tem que acontecer, para a gente refletir a respeito. De acordo com os dados da Associação Brasileira de E-Commerce, por exemplo, em 2020, o comércio eletrônico ultrapassou a casa dos seus 100 bilhões, atingindo 106 bilhões, um crescimento superior aí na ordem de uns 30%, um número muito elástico. De acordo com os dados da Receita Federal, o número, né, do e-commerce no Brasil é o dobro do estimado, né, por essa associação, algo em torno de 225 bilhões, fechando o ano, né, as compras online, com um crescimento de 37% em relação a 2019. Esses números mostram, né, uma tendência, e uma tendência muito forte, muito elástica nas compras remotas, nas compras online. O que a gente tem, né, para imaginar o comércio eletrônico? Se a gente só olhar o comércio varejista, o comércio eletrônico, ele tem uma capacidade de expansão ainda muito grande. Ele hoje está em torno de 10% a 14% do movimento de vendas, né, que a gente tem no comércio como um todo, né? E aí, se ele é em torno de 10% a 14% do comércio como um todo, a gente pode estimar que, mantida a tendência de crescimento, essa evolução só vai significar aumento das vendas via comércio eletrônico no varejo como um todo, né? Porque quem faz as vendas do varejo é o comércio. E aí a gente teve, em 2020, também ainda para desfiar alguns números, um incremento, né, na movimentação online de aproximadamente 7 milhões de novos consumidores. No Brasil, hoje, os números dessa associação que eu citei apontam 41 milhões de pessoas que fazem suas compras utilizando os serviços da internet. E ano passado, né, por conta do auxílio emergencial, por conta de toda uma evolução muito rápida de um processo que estava acontecendo, né, de compras online, de digitalização, de vendas pela internet, né, que encurtou o tempo, abreviou esse processo por conta que os consumidores sumiram, né, e aí a gente tem aí um aumento muito grande de compradores, de consumidores online e, com o resultado disso, 150 mil novas lojas em marketplace, em shoppings virtuais, utilizando os serviços dos grandes portais como Submarino, Magazine Luiza, Mercado Livre, etc. Só para a gente ter uma ideia, né? Assim, a importância do varejo online. A Ricardo Eletro, apenas para citar uma que entrou em recuperação, em concordato, alguma coisa assim, judicial, ela fechou o seu ambiente físico, né, nas ruas, nos shoppings, mas hoje ela só trabalha via internet, via mercadoria, venda de mercadorias online. Quer dizer, cada vez mais, né, há uma tendência desses números elásticos via e-commerce continuarem crescendo até chegar num patamar em que haverá uma acomodação entre compras online e compras presenciais. Mas a pandemia forçou a um novo comportamento do consumidor. E se a gente observar, esse comportamento ainda permanece, principalmente com relação às pessoas que, né, por conta da idade, ainda não se vacinaram e se mantêm muito cautelosas em ir à rua e realizar seus
as suas necessidades de consumo e compram tudo via online. Agora, não é todo mundo que compra roupa, não é todo mundo que sai para comprar material de papelaria na rua. E aí, esses segmentos realmente ficam atingidos por conta de que o consumidor, né, deixou de ir aos seus estabelecimentos. Ô, Antônio, eu quero até pegar uma carona, um gancho aí no que você está falando, porque a gente fala muito sobre essa mudança do comportamento do consumidor. E, consequentemente a isso, tem que haver uma mudança do próprio comércio, né? Então, quando você cita empresas grandes, essas empresas grandes elas já estão trabalhando com online já há algum tempo. O que elas têm feito aí nos últimos tempos é aperfeiçoar o sistema. Mas a gente sabe que muitas empresas pequenas e até médias, Brasil afora, elas ainda ignoravam, muitas delas ainda ignoravam completamente o online. Essas empresas, depois da pandemia, ou elas conseguem se adaptar e conseguem se comunicar com seus clientes por meio do online, por mais tímida que seja a plataforma, ou senão essas empresas estão fadadas a fecharem as portas, não é isso? É isso mesmo, sua colocação é muito perfeita. O comércio, as atividades, de uma maneira em geral, necessitam, vamos dizer, a gente ouviu isso muito no início da pandemia, se reinventar, né? Isso significa investir, né, em novas formas de venda, novos canais de venda. Aí a gente também tem a questão não só da internet, mas né, do WhatsApp. Né? A gente passou a receber, né, todo mundo, acredito que, né, tenha se surpreendido com os contatos que as lojas vêm fazendo via o WhatsApp. Né? O comerciante, o pequeno comerciante, se descobrindo, tendo que se inserir nesse novo mercado, que é o mercado virtual e o mercado digital, tendo que adequar a sua estrutura de custos, tá, às perspectivas de receita, né, e aí, né, diminuindo o seu custo operacional e olhando para a internet, para as vendas online, né, também aí a questão da logística e de novos parceiros para entrega, né, para que possa ter alguma sustentabilidade do seu estabelecimento. Não tenha a menor dúvida que esse passo foi um passo forçado, isso já iria acontecer, porque era uma tendência, mas foi um passo forçado e acelerado para que, né, o comércio se modernizasse em termos de logística de venda e busca de novos canais e que se reinventasse para que, no momento em que o consumidor se encontra, se mantém um pouco afastado, né, lembrando, as vendas são, né, a sua maioria das vezes, na sua maior parte, perdão, presenciais, que ele pudesse alcançar esse consumidor. Bom, eu quero agradecer então a participação de Antônio Everton, economista da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Muito obrigada pelas suas informações e esperamos, né, que dias melhores venham para todo o setor do varejo, do comércio, para a economia do nosso país. Muito obrigada, um ótimo dia. Muito obrigado, foi uma satisfação bater esse papo com vocês e a gente está à disposição, como eu disse no início do nosso bate-papo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, ótimo dia.